Mas antes de eu entrar no cerne da questão, eu quero que você, muito reverentemente, escute o que eu vou dizer para vocês agora. É muito importante. Não falei para vocês ainda com tanto ênfase o que eu vou dizer para vocês agora. Mas eu quero que você preste muita atenção, você para aí o que você está fazendo e você escute o que eu vou dizer para você aqui agora. Porque isso aqui é muito, mas muito importante para você entender o quadro que nós estamos tentando trazer para vocês, que implica, como eu disse para vocês, arrebenta um monte de pensamentos, paradigmas, tradições, culturas que existem por aí, que são influências denominacionais e não vieram da mensagem, muito menos da Bíblia, não é? Mas olha, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Tá aqui, ó. 1954, o selo de Deus. Número 1. Perguntas e respostas. 1954, citação número 2. Perguntas e respostas sobre Hebreus, 1957, número 3. A era da igreja de Filadélfia, pregada no tabernáculo em 1960, número 4. As 10 virgens e os 144 mil. 5 citações. 5 citações que eu peguei para vocês aqui. Dessas mensagens que eu disse para vocês. Em todas estas citações, desde o começo do ministério do profeta, até chegar na abertura dos selos, ele disse, e eu citei algumas das citações principais agora, 5, acho que está de bom tamanho, né? Onde ele afirma categoricamente que o grupo que aparece em Apocalipse 7 era a noiva. E a razão pela qual ele disse que era noiva é porque a cena é muito gloriosa. É uma cena muito gloriosa. Eles estão adorando a Deus, eles estão com palmas nas mãos, eles estão vestidos de branco. E ele disse, é a noiva. Claro que a noiva estão diante do trono servindo a Deus de dia, de noite, etc. Só que é o seguinte, olha, irmão, quantos anos, a primeira citação que eu tenho aqui é de 1954. De 54 a 1963, são 9 anos em que ele pregou, repetia que era a noiva. Era a noiva, esse grupo é a noiva, vestida de branco, com palmas nas mãos. Mas quando o selo foi aberto, aquilo que o profeta pensava que era, lhe foi corrigido. Deus mostrou para ele que aquele grupo de Apocalipse 7 não é a noiva. Não é, mas é muito parecido a tal ponto que quando o profeta olhava, ele dizia, é a noiva. Porque as características eram idênticas, praticamente. Mesma vestimenta, mesmo comportamento, etc. Não é? E ele dizia que era a noiva. E eu vou ler para vocês aqui. Vamos ler a escritura que ele sempre disse e aplicou como sendo a noiva. E depois vamos ler o que ele disse depois que o selo foi aberto. Porque antes ele dizia que era a noiva. E depois ele disse que é um outro grupo. Mas vamos lá então. Vamos começar com esta citação que está aí na sua tela. Essa citação aí, na verdade, é a escritura. Vamos ler a escritura primeiro. Dá uma olhada nos símbolos. Porque Apocalipse é um livro de símbolo. Vocês sabem que nós aqui estamos sempre tentando olhar o livro de Apocalipse. Diz ali, ó. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Olha o número de pessoas. Era uma multidão enorme, de todas as nações, todos os países. Gente de todos os países, uma multidão que ninguém podia contar, de todos os países, de todas as tribos, de todos os povos e todas as línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, adorando a Deus, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo amém. Louvor e glória e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me perguntou, e me disse, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me,
Estes são os que saíram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Ele perguntou, quem são esses? Ele disse, esses são aqueles que saíram da grande tribulação. Saíram da grande tribulação. O profeta diz, este grupo aqui, em uma outra citação ele diz, este grupo aqui não é o grupo dos santos das eras passadas que morreram. Não, porque diz aqui que este grupo de todas as nações, uma multidão, é muita gente, irmão. É muita gente, a Bíblia diz que não dava para contar. Era muita gente que passou pela tribulação. E é por isso que muitas vezes, mesmo antes dos selos, o profeta dizia que a noiva tinha um aperto ali e tal. Mas olha, irmão, o profeta diz que a Bíblia se fez nova para ele. Não foi para você, não. Para ele, quando os 7 selos se abriram. E aí você fica pegando o que o profeta enxergava antes dos selos, sem dar a continuidade daquilo que ele disse depois que os selos foram abertos. Aquilo que ele pensava antes, que era influência, né? Vamos deixar aqui nas reticências. E aquilo que veio depois dos selos. Então, depois dos selos, como eu li aqui para vocês, ele disse, a noiva não será fechada, ela será arrebatada, nem um pingo de aperto, nada. Mas ele, olha, antes dos selos, ele sempre dizia que isso aqui era a noiva. Mas como, irmão Branco? Está dizendo que passa pela grande tribulação? Olha o que ele vai dizer aqui no 7º selo. Quando o livro foi aberto. Olha o que ele vai dizer. Ele pergunta, branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome. Sofreram, né? Nunca mais terão sede. Passaram fome, passaram sede. Isso não é para a noiva, não. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Muito bem, essa escritura foi lida pelo profeta. Adivinhem que mensagem? Que para mim, irmão, contra os 7 selos não tem argumentos, não tem o que melhorar, não tem o que corrigir. É a revelação perfeita da palavra de Deus na sua plenitude, não em parte como houvera antes da abertura. Aqui é perfeito. Ele lê essa escritura, ou está lendo essa escritura, vamos ver o que o profeta diz. Quem é este grupo? Dá uma olhada lá. Agora, parágrafo 135. Depois dessas coisas, ele está lendo o mesmo que nós acabamos de ler, Apocalipse 7. Agora, aqui surge outro grupo. Agora, a noiva já se foi nesse tempo. Nós sabemos disso. Mas observe esse outro grupo surgir. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, todos os países. Olha, presta atenção. De todos os países que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Lá no 136. Agora, ele estava diante dos anciãos aqui, assim como vimos por todos os selos, e um dos anciãos perguntou, dizendo, quem são esses? Agora, João, sendo um judeu, tinha reconhecido os 144 mil que aparece ali em cima, né? Ele os viu em sua formação tribal. Ele reconheceu e chamou a cada um deles de tribos. Mas agora, quando ele vê estes aqui, essa multidão incontável, ele fica meio confuso. E o ancião, sabe, ele pergunta, quem são estes, João? De onde eles vêm, esses vestidos de branco? João respondeu e disse, Senhor, tu o sabes. João não os conhecia. Vejam, de todas as nações, tribos, povos, línguas. E ele me disse, esses são aqueles que saíram de grande tribulação. Em outras palavras, da grande tribulação. Olha aí, meu amado. Isso aí não é lá passado lá, não. Essa multidão incontável de pessoas. Mas quem são esses? Multidão incontável de todos os países. E lavaram suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Ele está lendo a escritura que nós lemos, no 141. Agora, nós abrimos, chegamos no selo, notaram? Primeiro nós vimos Israel, lá em cima, né, do capítulo 7.
Primeiro nós vimos, começamos com Israel. E então nós vemos aqui, quem é esse grupo? A igreja purgada, não a noiva. A igreja purgada, através da tribulação. Vejam, surgindo aqui um número de corações sinceros que saíram da grande tribulação, não a noiva, né? A igreja noiva. Ela já se foi. Aí está a igreja. Mas espera aí. Uma multidão incontável de todos os países, muito parecida com a noiva, a tal ponto que o profeta chegou a dizer que era a noiva. Até que Deus veio e abriu o 7º selo. Onde é que está isso aqui? No 7º selo. No 7º selo, aqui eu estou no parágrafo 142. No 382, ele volta a falar nesse grupo. Dá uma olhada. Agora, nós descobrimos que este 6º selo sendo aberto foi para um propósito tríplice, que ali está falando da purgação desse grupo, né? Aqui estão os propósitos, só vou falar do primeiro. A primeira coisa foi que as virgens nécias tiveram que passar pelo período da tribulação para a purificação. Ela teve de ser purgada pelos seus pecados de incredulidade e por ter rejeitado a mensagem. Opa! É um grupo que ouviu a mensagem. E agora? Ela teve de ser purgada pelos seus pecados de incredulidade e por ter rejeitado a mensagem. Ah, mas eu pensei que quem rejeitava a mensagem nunca mais tinha chance. Bom, tem uns pensamentos, umas ideias por aí fora que não tem base, nem na Bíblia, nem na mensagem. Confunde todo mundo. Aí, né, deixa eu ficar quieto aqui, vamos falar o que está escrito. Isso, ela fez no período da tribulação. Nós vemos eles aparecer lá em Apocalipse 7, entre o capítulo 6 e 7, que ela tinha sido purgada e lhe tinha sido dada vestes. Agora, ela não é a noiva, mas é a igreja, o povo puro que não teve a oportunidade, talvez, de receber a mensagem ou de alguma maneira foram cegados por esses falsos profetas. E eles não tiveram uma chance, e contudo eles foram realmente sinceros no coração, e Deus conhece o coração deles, e aqui eles estão purgados durante este tempo. Olha, que interessante, meus amados. Talvez não tiveram oportunidade, ou talvez foram cegados por esses falsos profetas. É do diabo, não escuta isso aí não. Isso aí é do diabo, isso aí não sei o que, isso aí é falso, doutrina falsa, isso aí é ismo. E eles, crendo nos seus pastores, né, as ovelhinhas, porque você tem que ser ovelha, irmão, mas Jesus disse que você tem que ser mais prudente que a serpente. Então é uma ovelha especial. Não é essa ovelhinha, tá bom, meu pastor disse que não pode. Não é assim, não. Jesus disse que tem que ser mais prudente que a serpente. Deixa eu escutar esse negócio aqui. Deixa eu conferir com a minha Bíblia. Eu não tenho medo. Eu quero conferir com a Bíblia. Eu quero ver se isso aqui tem base. Está embasado pelas Escrituras. Não é?